Então hoje vamos falar de inclusão. E será que é realmente ainda uma moda? Será que já existe? É um ativo realmente estratégico? É só um nice to have porque dá jeito para os relatórios de sustentabilidade? O que é isto realmente termos inclusão das nossas empresas? O real impacto nas nossas pessoas e no nosso futuro? Sabendo que a nossa sociedade está muito preparada para desempenho, mas nem sempre para a compreensão. Eu gosto sempre de fazer um enquadramento do em que mundo é que nós vivemos, qual é a realidade que nós hoje temos, para que possamos trazer depois então uma compreensão talvez mais otimizada para aquilo que temos que fazer nas nossas empresas. Por isso eu vou desafiar-vos a irmos um bocadinho a uns indicadores macro para percebermos como é que o nosso mundo hoje está e perceber que impacto é que isso vai ter na realidade de cada um de nós. E depois, especificamente, o que é que nós podemos fazer nas nossas empresas para incorporar. Então, começando aqui para um alinhamento geral, o que é que são elementos de inclusão ou de exclusão que todos nós ao longo da nossa vida, se nós nos lembrarmos desde que éramos miúdos e que andávamos na escola, que sempre quisemos pertencer, acho que o sentido de pertença está presente em todo o ser humano, desde que nós começamos na escola, num grupo de amigos, num desporto qualquer onde nós estivemos, numa comunidade nova, numa cidade nova onde nós vamos viver, que quais é que são estes elementos que podem ser inclusivos ou exclusivos e deixar-nos mais ou menos à vontade e esse sentido de pertença? Basicamente, a nossa idade, são elementos. Que idade temos? Qual é o nosso género? Somos homens, somos mulheres? Qual é a nossa religião? Qual é a nossa orientação sexual? Nossa nacionalidade? Temos alguma característica física ou psíquica que nos torne meios diferentes? Qual é a nossa até a literacia tecnológica? Porque se não sabes mexer em computadores, se calhar aqui não é o sítio certo para ti. E tudo isto, porque é que é tão importante, e porque é que nós fazemos este exercício? Porque o nosso cérebro é preguiçoso. Nós muitas vezes queremos saber e ler ao máximo a outra pessoa que é para tirarmos as nossas próprias conclusões. É normal, é humano. Somos preguiçosos. Eu quero rotular rapidamente aquela pessoa que eu tenho ali à minha frente, vou analisando as características para conseguir ter uma imagem pré-feita, obviamente, para dentro de mim, para eu conseguir classificar rapidamente aquele elemento e deixar e baixar a minha energia, não estar mais a gastar energia a tentar entender aquela pessoa. Então, nós usamos estes rótulos muito visuais, muito físicos, que nos permitam fazer essa classificação. E depois existem os underliers, aqueles que não são falados, mas que estão presentes, e penso que vocês todos terão também experiências, tal como eu tenho, em que nós somos também julgados. É uma névoa, é invisível, mas que está lá, que é o nosso socioeconómico. Rapidamente, numa conversa onde nós chegamos, um grupo de amigos, querem saber, mas tu nasceste onde? És lá de trás dos montes, ok, está bem, és lá de longe, lá da periferia. E onde é que vives hoje? Não vives nas grandes cidades, ok, ok, não vives em Lisboa, nem no centro. Muito bem. Quem é a tua família? De que famílias é que tu vens? E rapidamente estão a tentar ler-nos. Onde é que andaste? Onde é que estudaste? Como é que vão rapidamente ver como é que nós nos vestimos, o que é que a nossa imagem está a transmitir? E por tudo isto, nós podemos ser mais incluídos ou excluídos de um grupo, mas nós todos. E peço que sintam isto, porque de certeza que vocês, se eu vos fosse perguntar a todos, de quando é que se lembram de que isto aconteceu convosco, pode ter acontecido a semana passada quando conheceram alguém. Isto acontece frequentemente. Eu hoje em dia falo com muitas pessoas e eu hoje vivo em Leiria, é onde eu vivo. Dizia, mas não estás em Lisboa, tu de certeza que conseguias ter muito mais trabalho e dar muito mais consultadorias a empresas e tu se vivesse em Lisboa, agora estás lá na província e às vezes dizem-me assim. E eu digo assim, província. Mas isto é o que nós somos julgados e não há nada a fazer. Agora, vamos ver o mundo. Ok, não vamos retirar da Alexandra, de Portugal, ou de Leiria, ou de onde nós estamos e ver o que é que se passa hoje no mundo e que conclusões é que nós podemos tirar daí. Eu faço sempre este exercício mesmo para empresas, quando ajudo a fazer reflexões estratégicas, gosto muito de olhar para o macro, as tendências do que se passa, para depois nós conseguirmos desenhar a estratégia definida para a empresa. Nós hoje em dia temos as nossas. Ai, desculpa.
Temos as nossas taxas de natalidade a descer a níveis muito dramáticos, face aos últimos 20 anos. Nós hoje, só para vocês terem noção, para a nossa espécie se manter normal, se manter nos níveis normais de sustentabilidade, teríamos que ter 2,1 crianças, para que o nosso rácio se mantivesse. Um, é este a taxa de substituição. Por outro lado, o que é que está a acontecer? E felizmente, com o avanço da medicina, nós temos uma taxa de mortalidade de crianças abaixo dos 5 anos a descer, também são ótimas notícias, especialmente em alguns países africanos, está a descer muito face aos anos 90, em que hoje em dia a taxa de mortes abaixo dos 5 anos está muito mais reduzida. Ou seja, a Europa não está a conseguir reproduzir-se a taxas normais para manter a sua população. Continentes como a África estão com mortalidades infantis mais reduzidas. Isto diz-nos que uma em cada 4 pessoas daqui a uns anos poderão vir do continente africano. Também, como é que está a demografia? Nós, se olharmos para dentro deste círculo, na Ásia, vivem mais pessoas dentro deste círculo do que vivem fora deste círculo. Então, nós conseguimos perceber a pressão social que existem nestas geografias e a falta de população que existe no resto do mundo. E não é preciso sermos muito inteligentes para percebermos que estas pessoas vão querer procurar melhor oportunidades de vida, eles próprios também têm as suas ambições, também são pessoas, também têm famílias, também querem melhores oportunidades, também querem sair e procurar uma vida melhor. Tal como os portugueses fizeram também nos anos 60 e hoje em dia às vezes nós esquecemos um pouco da nossa história, desde os descobrimentos que nós nos pusemos ao mar e fomos tentar a vida melhor e buscar recursos melhores. Então é importante nós termos este contexto. Também como é que nós estamos a nível de idade média da nossa população, ou seja, a nossa taxa de natalidade está baixa, outros continentes estão em superexplosão populacional, mas como é que nós estamos a nível de idades? A nossa taxa média global de idade média está aí nos 31 anos e existem aqui países como ao lado Espanha e Grécia com 46 de idade média, o Japão com 49 e existem os países africanos, por exemplo, a Nigéria com idades médias de 19 anos na população. Então nós vivemos um paradoxo. Nós hoje estamos num continente que tem muitos desafios em mãos hoje em dia para lidar. Além da baixa natalidade, envelhecimento populacional generalizado, os nossos modelos sociais e económicos também se encontram esgotados porque a nossa segurança social irá colapsar, certamente, com estes dados. Mesmo assim, nós não conseguimos reter os nossos jovens dentro das nossas das nossas empresas. Os imigrantes também se continuam a sentir outsiders, não estão devidamente incorporados nas nossas organizações. Temos boards de empresas das mais, se calhar, responsáveis pelo PIB que estão parados no tempo, e desculpem lá a frontalidade, têm falta de juventude e de diversidade, ou seja, continuamos, se calhar, um bocadinho calcificados em algumas formas de estar, e hoje em dia eu tenho o privilégio de trabalhar com alguns boards de empresas e treiná-los para alta performance. E uma das coisas e das tendências que nós estamos a observar nas economias mais sofisticadas é a introdução de multidisciplinaridade dentro dos boards, ou seja, trazer miúdos jovens, completamente tecnológicos, que pensam só tecnologia, os CTOs, para que a tecnologia venha para o board. Algumas empresas até usam já agentes virtuais como advisors, trazer também a cibersegurança para dentro do board, ou seja, o nosso perfil de board dos anos 90 até agora está a mudar completamente, em que antes se centralizava muito só no finance, no legal, no governance, neste momento quer-se completamente diverso e muito especialista. E daí eu ter apontado aqui que cuidado com bordes parados no tempo. E depois, tudo o que existe de inclusão é apenas simplesmente para colocar em reportes institucionais, mas que na prática não se sente, com aquilo que a Alexandra dizia há pouco. Fala-se, mas depois isto sente-se, isto corre no rádio cativo, isto corre nas ações diárias da empresa, nem por isso. A nossa taxa de fecundidade, penso que não disse há bocadinho, está nos 1,47, completamente abaixo da taxa de sustentabilidade populacional.
Então, basicamente, temos estes grandes desafios: a demografia em queda, ou seja, os nossos países não estão a conseguir reter os nossos jovens, os nossos talentos, as empresas não se estão a renovar. A nacionalidade e etnia também é considerada só como uma tolerância, ok? Nós até os toleramos, mas quem sobe realmente às posições de topo nas empresas são os do clube, os branquinhos, caucasianos, portuguesinhos e tudo, porque são esses que estão para ficar. Um, e desculpa então assim um bocadinho, mas eu acho que nós temos que às vezes falar nos bois pelos nomes, e é para isso que cá estamos, né? Não é para os fluffies e para os cor-de-rosa. E género e cotas. Sim, só 17% de funções administrativas da administração em Portugal é que são ocupadas por mulheres e ainda continua a ser um tema, e estamos em 2025, e um ambiente completamente envelhecido que não tem vitalidade muitas vezes para até olhar de frente para este tipo de assuntos. E então eu acho que é necessário nós provocarmos e daí também vir assim uma postura um bocadinho mais provocativa, porque usamos muito esta buzzword, mas na verdade a primeira ilusão da igualdade é o discurso, como diz Gaspar Simões, e aquilo que a Alexandra nos esteve a dizer na hora anterior. Falamos, 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 mas se isto não se sente e se isto não se aplicar todos os dias na empresa, e também gostei muito desta frase que é o maior problema da comunicação é a ilusão que ela ocorreu. A Alexandra até dito que havia simetria na ponta, achou que disse, verbalizou até, eles até receberam o papel, mas na verdade nada foi comunicado e nada foi interiorizado. E esse é o grande perigo de todas as nossas organizações. Então, e é só pessoas, e é só culturas, e é só idades e géneros? Não. Além disso tudo, nós hoje em dia temos outro grande desafio em mãos, que é a tecnologia. Sim, também temos que começar a falar de inclusão tecnológica. Porquê? Porque o nosso mundo está a avançar e mudou mais nos últimos 5 anos e vai mudar mais nos próximos 10 anos do que se calhar nos últimos 50. E vamos avançar, e vamos ter que lidar com avanços tecnológicos muito mais a miúdo e muito mais frequentemente e muito mais com uma velocidade maior do que nos conseguimos preparar até agora. Então, as questões são como é que nós vamos fazer uma inclusão digital se nós não estamos a atrair os jovens talentos para as nossas empresas, se nem sequer os estamos a conseguir reter, se nem os estamos a conseguir atrair, se não os estamos a conseguir trazer para nós? Esta tal inclusão que nós vamos defendendo e que pomos lá no chão de fábrica, naquelas posições mais precárias, mais simples, nos ordenados mínimos, a automação é esses mesmos locais que provavelmente vai substituir com mais facilidade. Então, nós estamos realmente a preparar soluções ou estamos a empurrar com a barriga e a adiar problemas, fazendo apenas maquilhagem e fazendo apenas aqui uma máscara de inclusão que não é, na verdade, muito real? As perguntas incómodas, como é que as pessoas se sentem verdadeiramente na nossa empresa? Existem mesmo oportunidades de carreira abertas, claras, meritocráticas? Ou eu vou ser sempre avaliado se sou de boas famílias, se venho da geografia certa, se tenho a cor de pele certa, se tenho o género certo, se estou casada com as pessoas certas? Será que nós temos mesmo tudo muito claro a nível de oportunidades de carreira? Será que as pessoas vão se sentir motivadas a vir trabalhar connosco todos os dias? Se sim, porquê é que nós perdemos os jovens? Porquê é que nós não os conseguimos reter? Porquê é que nós não os conseguimos motivar? Porquê é que não os conseguimos agarrar? O que é que está a falhar? O que é que nós não estamos a conseguir falar com eles ou chegar à sua essência que eles preferem ir-se embora do que ficar connosco? A inclusão, seja ela qual for, é mesmo um tema ou é despachado assim? A senhora dos recursos humanos tenta trazê-lo numa reunião de bordo e é despachada mais depressa do que o que falou. E é um tema dos recursos humanos, é um tema lá daqueles que não se fala. Diz sim, 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 podes contratar, sim, se tiver assim. Antes era porque havia benefícios, né? Antes até era porque havia benefícios fiscais e alguns apoios, é que se trazia alguém, se calhar com uma deficiência mais física, porque até era financeiramente apetecível. Mas é mesmo falado, é mesmo endereçado, é mesmo posto na agenda. Eu acredito muito, e quando ajudo empresas a fazer a sua definição estratégica, eu acredito muito no modelo que é o EOS, é o Environment, Organization and Strategy. Eu acredito que eles se moldam uns aos outros. E sim, o ambiente muitas vezes molda as empresas. Covid foi
um exemplo crasso, cada um andava na sua caminho, na sua estratégia, na sua organização, com as suas máquinas, veio um evento mundial do ambiente e mudou o nosso dia a dia no dia a seguir. Nós tivemos que mudar as nossas organizações, os nossos processos, tivemos que mudar as nossas estratégias de venda, eu tive que fazer uma loja online em 15 dias, nunca tinha feito, e nós de repente mudámos estratégias e fomos super ágeis. E uma organização também pode mudar e impactar o resto, o ambiente. Sim, sim. Olhem, por exemplo, a Apple teve uma estratégia fortíssima quando decidiu lançar o iPhone, adaptou a sua organização para mudar, para produzir, e então de repente mudou o environment. A Nokia, que era líder do mercado, morreu porque apareceu um player que lhes mudou o ambiente e de repente eles não conseguiram responder. Assim como, por exemplo, a Nokia, a Kodak não se adaptou quando havia indícios que poderia haver máquinas de digitais e foram comidos por causa disso. Ou seja, nós, se repararmos, nós estamos sempre reféns destas três forças. Como é que a minha organização impacta o ambiente? Ou a estratégia, porque às vezes nós também temos que impactar a estratégia. Ou vamos fazer investimentos novos, vamos para linhas novas, vamos fazer mudar de geografia, vamos internacionalizar. Então, impacta. E é assim que o ambiente nos impacta a nós. Então, o que é que isto tem a ver com a inclusão? Como é que nós podemos pôr a inclusão realmente nesta roda e nesta influência? Como nós já tivemos a ver, tivemos a fazer um bocadinho esta viagem, de como é que está o environment, e aquela viagem que nós fizemos até aqui foi para nos mostrar um bocadinho como é que está o ambiente à nossa volta, mas ainda não falámos como é que estão nas nossas organizações. Por isso a questão é, sabendo disto, o que se passa à nossa volta, como é que nós vamos implementar nas nossas organizações e na nossa estratégia, se o tema for realmente relevante e se nos trouxer vantagem, já vamos lá. Então, nós, temos que conseguir, já visitámos um bocadinho o ambiente, mas como é que nós conseguimos definir políticas? Porque não há a organização reflete uma estratégia, não é? Então, se nós na estratégia colocarmos e endereçarmos o tema, como é que nós vamos definir políticas e assumir compromissos que nós consigamos ir medir e ver a sua evolução? E só se vê através de KPIs, se for mensurável, se pudermos medir e saber se estamos a conquistar e a atingir ou não. E então, se sim, se estiver na nossa estratégia e se sim houverem KPIs para serem medidos, obviamente que a organização vai ter que começar a espelhar esta estratégia. Porque vamos ter que começar a sentir, como a Alexandra dizia, se isto está na estratégia e é para fazer e está na veia, corre na veia do dia a dia da empresa, nós vamos ver que os fluxos, as estruturas, as lideranças e todos os processos vão começar a representar isso. Mas vocês dizem, isto é muito bonito, na teoria, isto não é? Falas muito bem, Alexandra, todos os dias. Isto só vai mesmo se for para o mapa de estratégia. Ou seja, se nós conseguirmos representar e tivermos a coragem de que ele esteja tão endereçado como quando nós definimos o EBITDA que queremos ter, a faturação que queremos ter, quantos países é que nós queremos ter, com que clientes é que nós queremos crescer, se colocarmos na estratégia, só assim é que é levado a sério. De resto, vamos andar a olhar para o elefante na sala e não querer saber dele. E então a questão é como é que isto se faz? Como é que nós conseguimos realmente incluir de verdade? E nós precisamos, isto é como abordar um mercado novo ou lançar um produto novo, é como é que nós envolvemos a nossa comunidade, os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos stakeholders. É igual a um plano de ação. Qual é que é a parte que nós queremos trazer para perto de nós para que sejam colaborativos, para nos para nos ajudarem a tornar vivo e trazer à vida esta ambição? A seguir, que resultados é que vamos medir e como é que os vamos medir para saber se estamos no caminho? É igual, como é que estão as vendas? Quero chegar aos 50 milhões no final do ano, eu tenho que ir vendo como é que está a cada mês, a cada trimestre, a cada quadrimestre. Não vamos só ver no fim, vamos continuando. E então, também, como é que está ou não está? Está nos valores ou não está? Está escrito ou não está? É apenas um argumento de marketing que vai para o relatório de sustentabilidade ou é levado a sério a ponto de ser um imperativo existencial? Em que alguém põe um murro na mesa e diz isto é para fazer, não é para ser questionado, é para fazer. Faz toda a diferença. Mais uma vez, eu digo sempre, a liderança de topo é que comanda o se é para fazer ou não é. Quão sério é que nós temos esta crença connosco que temos ou queremos levar a sério o tema da inclusão? Trago aqui uma nota que
é um exemplo prático. É um exemplo prático de como é que nós estamos, como é que estamos ao dia de hoje e como é que se forçam às vezes algumas coisas. Que não é que eu gosto, não é que eu gosto, mas tal como nós nas nossas empresas, às vezes temos que dar o murro na mesa e temos que, às vezes, ser imperativos. hum, Existem outros mecanismos hoje em dia já na nossa sociedade que o fazem. E até trago um bocadinho isto quase como uma provocação, que é, não sei se vocês sabem, existe um decreto-lei que diz que existem empresas públicas e empresas cotadas em bolsa que têm que ter cotas de mulheres nos boards. E está aqui o decreto-lei, é o Diário da República 147 de 2017, que mostra o quê? Que realmente a inclusão social feminina está na agenda do nosso governo. E então, tanto está que legislou, tomou uma ação, tomou um partido, não teve medo de ser julgado. Tomou uma ação. Diz aqui que a proporção de pessoas de cada sexo designadas para órgãos de administração a partir de 2018 não pode ser inferior a 33%. E disse que empresas cotadas em bolsa também não pode ter até 18 menos de 20% e a partir de janeiro de 20 tinha que ter 33% também nos bordos das empresas. O que é que o nosso governo mostrou? Que está a levar a inclusão a sério, que está a tomar atenção ao tema e que legislou e obrigou. Então considerou como imperativo uma ação sobre o tema. E é aqui que vai estar sempre o busilis da questão, é se nós vamos falando do tema de raspão ou se vamos realmente tomar decisões com consequências para que elas sejam implementadas nas nossas organizações. E trouxe-vos isto, e desculpem, foi assim um bocadinho uma provocação, porque eu acho que a inclusão só começa quando nós conseguimos olhar com desconforto para algumas coisas. E vocês dizem, Alexandra, então desconforto e as mulheres e legislado e cotas. É verdade, é chato e é desconfortável, mas ainda é a forma que nós temos de conseguir ir forçando algumas coisas. Como a Rita disse, eu tive desde 2005 a 2024 na Casa Mendes Gonçalves, onde também passei por todas as funções e mais algumas. Os RH sempre foram o meu pelour, mas fiz desde a produção, laboratório, comercial, marketing, tudo, até chegar a CEO, aos 36 anos. E fiz o caminho que muitas de vocês estão a fazer, ou seja, cresci na empresa e via a crescer desde 6 aos 60 milhões de euros por ano. E como é que se lida de sermos 30 gatos pingados, como eu costumava dizer, para 400 pessoas e internacionalizar para 35 países, inclusivamente chegámos a ter fábricas fora. E é um bocadinho que também não quero trazer só a teoria, mas partilhar um bocadinho convosco do que são alguns desafios disto que eu estou a dizer, porque no papel corre sempre tudo bem, mas depois na prática existem desafios duríssimos quando nós tentamos trazer a inclusão, até primeiro para a nossa cabeça e para o nosso dia a dia. Tive a fazer uma reflexão e dentro da empresa, quais é que foram alguns desafios que eu senti e que eu acho que são importantes eu hoje partilhar convosco. Pode haver alguma resistência interna, ou seja, mesmo quando nós na gestão topo estamos convencidos que é o caminho, é aquilo para onde nós queremos ir e o que queremos fazer, nós podemos sentir resistência das nossas equipas porque, pá, isto é muito complicado e agora trazes-me pessoas que andam de cadeira de rodas, como é que nós vamos fazer? E porque não conseguem ir à fábrica toda, porque temos mangueiras no chão, ou trazes-me pessoas de outras línguas, depois eles não entendem o que nós dizemos. Então, começa a ser tudo um problema e começa a ser um peso em vez de conseguir ser visto como uma vantagem estratégica, e nós já vamos lá. Mas nós temos que conseguir arranjar ferramentas para, antes de trazer as dificuldades ou os desafios para as equipas das nossas FIAs, temos que conseguir trabalhar de antemão, idealmente, isto que nós já sabemos que vai acontecer. Também as nossas equipas, e estes dois pontos estão correlacionados, muitas vezes têm falta de competência para liderar equipas muito diversas. Porquê? Porque todos nós gostamos de liderar pessoas que sejam parecidas connosco.
Se eu sou enérgica, dinâmica, se percebo rápido, se eu não quero pessoas lentas e que eu tenha que explicar tudo 7 vezes. E se falarem outra língua ainda pior que uma coisa que eu não domino. E até gosto de dizer assim um discurso menos polido e menos focado e depois isso obriga-me a transpor a minha linguagem para outra. E eu gosto é de mandar ordens diretas. Ou pelo contrário, vir gente muito dinâmica e muito despachada quando eu sou um líder calmo, tranquilo, gosto de planeamento, gosto de pouca agitação. Então, se isto é assim naturalmente, até com equipas todas mais ou menos da mesma nacionalidade, imaginem o que é em equipas mais diversas. Então, nós temos que trabalhar muito bem as nossas chefias, as nossas lideranças, para que elas consigam incorporar a inclusão como algo que seja uma vantagem, transformar numa vantagem. Ajustes estruturais. Nós não podemos dizer que queremos ser diversos e inclusivos e de repente alguém nos diz assim: está bem, Alexandra, então, mas elas não percebem português e agora como é que vão trabalhar na máquina? E eu, ai, agora desenrasca, isso não pode ser assim. Então nós vamos ter que saber que para ser inclusivos existem alguns custos associados. Nós vamos ter que ter softwares de tradução, provavelmente, ou ter o trabalho de tradução internamente, ou de simplificação, ou como é que nós vamos conseguir que aquelas pessoas entendam na operação o que é que estão a fazer. Ou então, se for uma deficiência física, como é que nós vamos investir em portas mais largas, em casas de banho adaptadas, em rampas, de acessibilidade? Como é que nós vamos conseguir, ter estas políticas claras de inclusão da diversidade nas nossas instalações? Sabendo que isto requer tempo para reflexão e investimento também para haver essas alterações. Este ponto é muito. Eu gostava de vos falar, é a sensação de injustiça. E vou-vos falar com um caso muito prático. Nós, na altura da guerra da Ucrânia, nós recebemos muitos refugiados ucranianos. Ahm, Ucranianas neste caso, mas pronto, não interessa. E também tínhamos alguns de nacionalidade paquistanesa e indiana. E tínhamos programas de apoio juntos com algumas associações, a Associação HK, outro tipo de associações em que nós recebíamos e tínhamos protocolos de receber refugiados. E até aqui te parece muito nobre e tudo muito bem, então nós até preparámos casas e arranjámos casas para receber as pessoas, para as trazer para a comunidade, elas terem um lar, sentirem-se com dignidade, sentirem-se com sentido de pertença, até conseguimos casas mesmo lá na Golgã, e tudo parecia bem, nós, olha, boa, conseguimos pensar em tudo. Hum, e havia ali eu sempre tive, havia ali uma questão. Pronto, nós ali na administração tínhamos ali uma visão diferente, que eu achava que devíamos dar um pacote fechado, trancado, com as condições muito bem definidas, e outras pessoas diziam, não, temos que facilitar porque as pessoas vêm e precisam muito, e então nós. O que é que gerou? Como dávamos casa e dávamos escola para os filhos e dávamos aulas de português e dávamos isto tudo, começou a haver um sentimento de injustiça nas pessoas nacionais, nas locais. Porque diziam assim, Alexandra, eu também tenho muita dificuldade em pagar a minha casa. Eu, para o mês que vem, o meu marido vai perder o emprego, eu não sei como é que vou pagar a casa. E de repente, como é que nós conseguimos gerir ou darmos habitação a pessoas que estamos a acolher, que vêm de situações completamente que nenhum de nós um dia vai querer passar, de situações de guerra, de perigos, de não saber como é que está a família. Estamos a acolher, estamos a fazer com o melhor das intenções e de repente temos um sentido de injustiça nas nossas organizações. Então, a minha sugestão é que as pessoas têm que saber o que é que nós estamos a fazer, têm que saber quais são as regras, dizer assim, nós estamos a apoiar estas pessoas durante 6 meses, as condições são estas, ou elas pagam o mínimo, ou uma retenção do seu salário, é feita uma retenção do seu salário. Nós temos que ter um racional para a ajuda que damos e toda a gente da empresa tem que conhecer o racional e as regras para que eles não se sintam injustiçados. E aí eu gostava de frisar isto porque foi das coisas mais difíceis que eu tive para gerir até ao dia de hoje a nível de inclusão. Gestão de conflitos também, ou seja, a diversidade, além de trazer riqueza, também pode trazer visões diferentes, ritmos diferentes, hábitos diferentes, e rapidamente, se não for bem gerido, pode trazer mal-entendidos. O facto de basta o cheiro da comida ser mais intenso, a outra pessoa vem super orgulhosa porque vem com as suas especiarias mais ricas, não sei o quê, e as outras pessoas começam a achar que não é muito confortável ir comer a seguir a eles, e estes mal-entendidos depois de repente
não são muito fáceis de gerir. Ou então opiniões também muito diversas. Nós, às vezes, quando falamos em inclusão, a inclusão também pode ser a inclusão de pessoas que venham de empresas mais sofisticadas, multinacionais, e que vêm para empresas familiares como as nossas, e eles têm hábitos e formas de ver o negócio de uma forma diferente das nossas, que somos mais tradicionais, se calhar, e depois pode haver um clash e um mal-entendido difícil de gerir. Por isso, vamos tentar que estes conflitos se tornem sempre em riqueza e que sejam saudáveis e tentar mitigar sempre os conflitos que possam vir daí. E as mensagens desalinhadas? Se a inclusão for só, mais uma vez, conversa, cai tudo, cai tudo para o chão. E gostava de vos alertar só para uma coisa, porque muitas vezes nós somos os maiores patrocinadores da inclusão, mas usamos microexpressões que nos podem levar para o sexto ponto, que são perigosos. Quando nós começamos a dizer, e desculpem-me, mas estamos a falar abertamente, os brasileiros, olha, vai dizer aos brasileiros que amanhã têm que vir trabalhar. Ou vai dizer ao grupo de indianos então que amanhã se apresentem. Nós, pela nossa voz, pela nossa forma de verbalizar, nós estamos a segregar e nós estamos a criar segregação. Se nós não dizemos isso para as nossas equipas tradicionais e comuns, dizemos, olha, diz à linha 4 que amanhã vai ter que fazer horas, ou diz à produção dos molhos que amanhã vai ter ao sábado tem que vir trabalhar. Se os englobamos por função, porque é que depois na nossa gíria do dia a dia nós vamos usar um termo de segregação para nos referirmos a eles? Por isso, cuidado com estas mensagens desalinhadas, em que por um lado andamos ali a promover fortemente um conceito e depois no nosso dia a dia saem palavras e mensagens um bocadinho ao lado. Dentro da comunidade também existem alguns desafios que é preciso levar em conta. Porquê? Porque nós não estamos a trazer só diversidade para a nossa indústria. E, por exemplo, nós ali tínhamos um peso muito grande. Qualquer impacto de atração de diversidade que nós trazíamos ia impactar na nossa comunidade. Então, cuidado, porque nós muitas vezes tentamos fazer aquele trabalho junto com a Câmara Municipal e com as escolas e tudo, mas depois as expectativas ficam altas. E quando as expectativas ficam altas, basta um deslize pequeno para que tudo se ponha em causa. E nós, por exemplo, nós tivemos um problema com uma casa de um grupo, pronto, tínhamos várias casas, mas houve um que aquilo não corria muito bem com os vizinhos, porque faziam barulho e porque não tinham as condições de higiene ótimas e porque não sei o que, não sei o que mais. Então, de repente, ninguém olhou para as outras 20 casas que corria tudo bem e começou toda a vila a focar-se num ponto de uma casa que não corria muito bem, isto não é bom para nós, isto se calhar vai ser péssimo e porque eles trazem estas pessoas e isto não corre bem e porque eles vão tentar vir para aqui e isto qualquer dia é a selva. Então, nós temos que cuidar com pinças, de todas estas situações, temos que também educar muito bem quem nós estamos a trazer para as nossas comunidades, temos que dizer quais é que são os estándares das nossas vilas onde nós vivemos, para que as coisas rapidamente, se mantenham bem e não escalem rapidamente para desordem e para raivas, não é? E é um ponto que eu gostaria de vos chamar a atenção. A pressão reputacional, lá está, o escrutínio é muito forte. Nós não podemos fingir. Aos dias de hoje, isto não há máscaras que resistam. Nós, se não tiver a correr no sangue, se nós não tivermos a fazer as coisas com o sentimento, mesmo de missão, é fácil, as coisas se pagarem reputacionalmente numa empresa. As tensões culturais, lá está, está tudo um bocadinho a ver, mas é muito importante isto. Hábitos de higiene, hábitos de cultura, hábitos de educação, como é que se comportam, ter um bocadinho quase ensinar não só o português, mas ensinar a etiqueta portuguesa, como é que nós nos comportamos em público, como é que nós nos. Para que a inclusão possa ser vivida de uma forma calma, tranquila e com pouca resistência social. Nós não podemos criar ruptura, não é? Porque reputacionalmente pode ser mau para a empresa, mas nós temos que conseguir criar esta cola. Hum, Nós também temos que ter uma acessibilidade, ou seja, tudo na comunidade também tem que estar preparado para receber diversidade. Ou seja, nós na altura até falávamos com escolas, com tudo, porque não pode ser só trazer pessoas e depois de repente não havia aulas de inglês ou não havia professoras preparadas para dar a alunos que tinham outro tipo de necessidades, ou quem é que vinha dar português, aulas de português às nossas pessoas que estávamos a importar. Ou seja, nós temos que quase que preparar de antemão, antes de trazer
a trazer o desafio, não é? Nós temos que preparar um bocadinho de antemão a comunidade para conseguir receber e estar preparada, não é? Mesmo a nível de lojas, né? Se as pessoas não estiverem habituadas a falar inglês ou não houver uma ponte de comunicação, como é que estas pessoas depois vão ter acesso aos serviços? E, hum, e também, junto com outros stakeholders, ou seja, eu acredito que nós também vivemos sempre em rede, nós não somos uma empresa sempre sozinha, temos stakeholders, temos fornecedores, temos clientes, temos tudo, e pode ser difícil de gerir se a nossa empresa estiver muito à frente e acharmos que isto vai ser tudo, este é o futuro e é assim que se faz e vocês agora têm que seguir. Mas temos, se calhar, stakeholders que estão um bocadinho mais atrás, não estão tão maduros como nós e às vezes não entendem todas as medidas que nós queremos trazer, e então esta desigualdade de maturidade pode ser um desafio. E também a velocidade. Nós, quando falamos com uma, por exemplo, uma Câmara Municipal, a dizer que vamos trazer e que, se calhar, em troca, vamos apoiar o município fazendo isto e aquilo e o outro. Quando nós dizemos que fazemos, eles estão à espera que amanhã esteja feito. E depois nós muitas vezes demoramos tempo a pôr o plano em prática. Então também nós lidarmos um bocadinho com estas expectativas pode ser importante. Mas existem vantagens, isto é a boa notícia. Pronto, depois de tanta desgraça que eu vos venho aqui trazer e dificuldade, existem boas notícias. Ahm, e estamos fartos de saber que equipas diversas, às vezes ajudam-nos a melhorar um bocadinho a miopia de quando nós estamos muito tempo num projeto a olhar muitas vezes para o mesmo problema da mesma maneira, ou seja, trazem uma qualidade de análise melhor, ideias diversas. Lá está, nós quando trazemos outras pessoas a bordo, se calhar existe uma solução que ninguém sozinho teria imaginado e isso é sempre muito bom. Quando as pessoas sentem que estão num ambiente onde elas podem ser elas próprias, onde podem ser vistas, onde são respeitadas e valorizadas, elas vão querer ficar connosco, ou seja, aquela questão de estarmos sempre a perder pessoas pode ficar tenue. Também, lá está, as pessoas possam ser quem são, ou seja, e estou-me a lembrar, por exemplo, a comunidade LGBT, se estiverem num sítio onde está toda a gente a marimbar-se, qual é que é a orientação sexual deles, em que eles podem vir ao jantar de Natal com o parceiro ou com a parceira, sem qualquer tipo de sentimento, eles vão querer valorizar e vão querer ficar naquela empresa. Também, obviamente, se houver diversidade, se tivermos outros pontos de vista de outras nacionalidades, vamos ter produtos mais inovadores e isso pode ter impacto no nosso negócio, obviamente. Obviamente que os nossos parceiros também vão ficar orgulhosos de estar a trabalhar com empresas que sejam éticas, que sejam uma referência na inclusão e noutros temas, mas melhora a nossa reputação e com boa reputação nós melhoramos, obviamente, a nossa supply chain. Equipas também que conseguem prever riscos, adaptar-se melhor. Quando nós temos estas perspectivas, eu lembro-me que tínhamos lá um moço fantástico que, como vem às vezes de culturas um bocadinho mais de desenrasca, nós já achamos que somos desenrascados, mas eles também são. Ele arranjou-nos lá um problema de uma máquina que nós tínhamos há imenso tempo e ele, com uma ideia dele, disse: Ah, eu já vi isto e resolvi assim. E de repente resolvemos o problema. Porquê? Porque nós decidimos ouvi-lo e abrir-nos e dar-lhe a oportunidade de falar e de participar. E isto também acontece não só na resolução de problemas, mas também a dizer assim: olha, se vocês tivessem este tipo de molho ou este tipo de solução, a comunidade onde eu pertenço gasta disto muito. E olha, eu lembro-me, hoje em dia, pronto, a empresa tem um mercado importante, por exemplo, no. Vocês lembram-se do boom da comida turca, dos kebabs e tudo isto foi porque nós tivemos lá na altura um trabalhador dessa etnia que nos chamou a atenção. Vocês não fazem ideia o que é que se gasta de molho de pita e de molho de samurai para os kebabs? E nós começámos, não fazemos ideia. Então chamou-nos a atenção para um negócio e de repente nós começámos a fazer e realmente foi um negócio de muito sucesso. Isto para dizer que sim, que existem vantagens, não é fácil, obviamente, mas nós conseguimos. As empresas ficam melhores quando são inclusivas. Mas no final disto tudo, o que eu vos quero dizer é que é preciso a empatia. Ou seja, nenhum de nós sairia de casa, iria para outro país. Como é que nós gostávamos de ser tratados? Como é que nós gostávamos de ser recebidos? Como é que gostávamos que fosse o nosso onboarding? Como é que gostávamos que os nossos colegas desse novo sítio nos visse? E não é preciso mudarmos de país, às vezes basta mudarmos de empresa. Nós queremos chegar lá e ser aceitos, e queremos que chegar lá e que alguém nos ouça, e queremos chegar lá e rapidamente aprender as coisas para nos sentirmos integrados e não parecermos um ET, que somos o único que não percebe o léxico daquela empresa. Hum,
Por isso eu acho que a empatia será sempre a pitada que falta neste desenho da inclusão que se quer ter nas empresas ao dia de hoje. Um, e deixo isto apenas como um mote também de provocação, porque entre o que se fala, se escreve e se faz, mora o abismo da autenticidade. Podemos estar aqui todos a fazer os webinars que nós quisermos sobre sustentabilidade, a questão que vai responder é o que é que nós queremos e o que é que estamos dispostos. E aí não há nada a fazer, é o que é que levamos e o que é que eu vou fazer diferente amanhã quando voltar para a minha empresa ou agora que estou a redefinir a estratégia para 2026. Vou ter coragem de pôr lá o tema, não vou. Vejo vantagem em colocá-lo na agenda, ou se calhar não, e está tudo bem, temos é que assumir e não fazer de conta e ter máscaras, mas é isso, vem muito do líder e do que é que nós pretendemos para as nossas empresas. Por isso, se nós teríamos coragem de ter um board destes, em que podíamos ter uma senhora dona de casa com toda a sabedoria que as senhoras têm, e é uma mãe, e uma mãe é sempre aquela que faz as nossas sociedades. Todos nós precisamos de mais mães, corações de mães, que têm aquela sabedoria, aquele amor, aquele colo. Pessoas com algum tipo de deficiência física, com cabeças brilhantes, jovens que não estão engravatados, mas que são super high-techs e super bem preparados e são as novas gerações do futuro e que nos trazem uma visão. Pessoas de etnias diferentes, nós deixaríamos que tivessem a conduzir a nossa empresa, ou até senioridade. E como é que nós vamos deixar ir a wisdom, a sabedoria que as pessoas mais velhas têm e que por vezes nós não valorizamos? Por isso, será que tínhamos coragem de ter um board diverso? Será que temos coragem de ter nas nossas equipas experiências diversas? De gente que quer dar o seu melhor, que quer ser vista como é, que não quer ter máscaras, que não quer ter que fingir que é nada e é aceito pelo que é, para vir motivada e feliz e tudo, como a Alexandra dizia. E amanhã é segunda-feira e quero ir trabalhar. Olhem, ficou aqui os meus contactos. Se eu puder ajudar em alguma coisa, tenho muito gosto. Ajudo empresas hoje em dia a redefinirem estratégias, a redefinirem futuros, a pensarem como é que querem ser daqui a uns anos e transformar isso num plano estratégico de ação. Foi um gosto. Obrigada.